Meu nome é Maria das Graças, mas todo mundo me chama de Dona Gracinha. Sou caseira há 20 anos aqui no interior de Goiás. E sempre fui uma mulher de fé, mas também de ciência. Nunca acreditei nessas histórias de assombração que o pessoal conta. Mas tem coisas que a gente vê que muda tudo, né? E o que eu vi numa sexta-feira de agosto, com lua cheia brilhando no quintal da fazenda, foi algo que me marcou para sempre. Agora eu sei que tem mistério nesse mundo que a gente não entende. E toda vez que chega sexta-feira, meu coração acelera só de lembrar daquela noite. Porque o que eu presenciei ali, sozinha na minha cozinha, olhando pela janela, isso ninguém deveria ver. Mas eu vi. E agora vou contar para vocês, mesmo sabendo que muita gente não vai acreditar. Porque eu mesmo não acreditaria se não tivesse acontecido comigo. Deixa eu me apresentar direito para vocês. Como eu falei, sou a Maria das Graças, mas todo mundo por aqui me conhece como Dona Gracinha. Tenho 52 anos e trabalho como caseira na Fazenda Santa Rita há exatos 20 anos. Fica aqui no interior de Goiás, pertinho de Jaraguá, numa região que ainda conserva muito da tradição rural do nosso Brasil. É uma fazenda de porte médio, com gado de corte e algumas plantações de milho e soja. A casa onde eu moro fica bem no centro da propriedade, cercada por pasto de um lado e a horta do outro. Minha rotina sempre foi bem simples e organizada. Acordo às 5 da manhã, cuido da casa, da horta, preparo as refeições para o pessoal quando tem movimento na fazenda. O patrão, seu Antônio, é um homem bom, que confia em mim para cuidar de tudo quando ele precisa viajar para a cidade. E foi exatamente isso que aconteceu naquela sexta-feira de agosto. Ele tinha que resolver uns negócios em Goiânia e ia ficar fora o fim de semana todo. Eu já estava acostumada a ficar sozinha na propriedade. 20 anos morando ali, eu conhecia cada canto, cada som, cada movimento normal da fazenda. Os cães me protegiam, as galinhas me avisavam quando tinha algo diferente e eu nunca tive medo de nada. A casa é simples, mas confortável, com uma cozinha grande que dá vista para o quintal e para o pasto. Tem uma janela bem ampla que eu sempre deixava aberta durante o dia para entrar luz e ventilação. Mal sabia eu que aquela mesma lua ia iluminar o que eu nunca imaginei ver na vida. Aquela sexta-feira começou como qualquer outra. Depois que seu Antônio partiu, fiquei na minha rotina habitual. Varri a casa toda, organizei a despensa, reguei a horta e preparei um jantar simples só para mim. Por volta das 7 da noite, quando o sol já estava se pondo, me acomodei na cozinha para comer e assistir a novela das 8, na televisãozinha pequena que fica em cima da geladeira. A cozinha sempre foi meu lugar preferido na casa. É um ambiente acolhedor, com azulejos brancos que seu Antônio mandou colocar há uns 5 anos. Um fogão a gás de 4 bocas, bem conservado, e essa janela grande que dá vista para o quintal dos fundos. O cheiro na casa estava uma delícia. Tinha feito um frango com quiabo que ficou no ponto e o café que sempre fica esquentando no fogão exalava aquele aroma bom que deixa qualquer ambiente mais aconchegante. Os sons da noite também eram familiares. O coachar dos satos na represa, que fica a uns 200 metros da casa, o mugido ocasional de alguma vaca no pasto distante e o barulho suave do vento balançando as folhas das árvores. Depois de jantar, lavei a louça devagar, sem pressa. Era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. Ficar ali na pia, olhando pela janela, observando como a lua ia nascendo e iluminando tudo lá fora. Naquela noite, a lua estava particularmente bonita, grande, redonda, brilhante, fazendo uma claridade tão forte que quase não precisava acender a luz externa.
Era o tipo de momento que sempre me dava uma sensação boa de estar em casa, de pertencer àquele lugar. Uma paz que, infelizmente, não duraria muito tempo. Foi por volta das 10 horas que as coisas começaram a ficar estranhas. Eu ainda estava sentada na cozinha, terminando meu café, quando notei que os cães ficaram inquietos. Primeiro foi o Rex, o mais velho dos três, que começou a rosnar baixinho. Não era um rosnado agressivo, sabe? Era mais como se ele tivesse confuso, como se não soubesse se devia latir ou se esconder. Prestei atenção e vi que os outros 2 cães também estavam agitados. O Trovão, que normalmente late para qualquer coisa que se mexe, estava andando de um lado para o outro, com as orelhas em pé, mas sem latir. E a Princesa, nossa cadela mais nova, tinha se encolhido embaixo da varanda tremendo. Aquilo era muito estranho. Em 20 anos nessa fazenda, eu conheci o comportamento desses animais melhor que ninguém. Foi aí que eu percebi outro sinal estranho. As galinhas, que a essa hora já devia estar dormindo tranquila no puleiro, começaram a fazer um barulho abafado dentro do galinheiro. Não era aquele cacarejo normal, quando ela se assusta com algum movimento. Era um som diferente, mas ansioso, como se ela estivesse pressentindo alguma coisa. Sabe quando você sente que tem alguém olhando para você, mesmo sem ver ninguém? Era exatamente essa sensação. O cabelo do meu braço até arrepiou, mas no fundo mesmo, eu já sentia que era algo diferente. Algo que meus 20 anos de experiência rural não conseguia explicar. Eu ainda estava tentando entender o que estava deixando os animais tão agitados quando vi. Primeiro foi só uma sombra se movendo na borda do pasto, próximo à cerca. Pensei que fosse um boi que tinha se separado do rebanho, coisa que às vezes acontece. Mas quando a figura se aproximou mais da área iluminada pela lua, meu coração disparou. Era um homem, nu, da cintura para cima, se movendo de uma forma muito estranha pelo quintal. Parecia desorientado, como se não soubesse bem onde estava, andava curvado, quase de 4, farejando o chão como um animal. De vez em quando, parava, levantava a cabeça e cheirava o ar, movendo o nariz de um lado para o outro. Minha primeira reação foi de susto, é claro. Um homem estranho, pelado, na minha propriedade no meio da noite. Pensei logo em invasor, em alguém drogado ou com problemas mentais. Minha mão foi instintivamente para o telefone, mas algo me fez parar. Havia alguma coisa naquele homem que não era normal. Ele se movia como nenhum ser humano que eu já tinha visto. Os movimentos eram fluidos demais, selvagens demais, e a forma como ele cheirava o ar, como se estivesse seguindo um rastro, me lembrou dos cães quando estão caçando. Mas era um homem, não era possível. E quando ele virou na minha direção, quando nossos olhares se cruzaram através da janela, eu senti um frio na espinha como nunca tinha sentido na vida. Foi aí que eu entendi que estava presenciando algo impossível, algo que minha mente racional se recusava a aceitar, mas que meus olhos estavam vendo com toda a clareza do mundo. O que aconteceu a seguir foi a coisa mais aterrorizante que eu já presenciei na minha vida. O homem parou bem embaixo da janela da cozinha, a uns 3 metros de distância. A lua cheia iluminava cada detalhe do que eu estava vendo. E até hoje eu questiono se foi real ou se foi um pesadelo. Mas as marcas que ficaram provam que não foi sonho. O homem levantou o rosto para a lua e começou a fazer um som que não era nem humano nem animal. Era um gemido baixo, primitivo, que vinha lá do fundo do peito. E foi aí que a transformação começou de verdade. Primeiro, eu ouvi o barulho dos ossos.
Um estalo surdo, como se os ossos do rosto dele tivessem se quebrando e se realinhando. O maxilar começou a se projetar para frente, ficando mais longo, mais pontudo. Os dentes cresceram na frente dos meus olhos, caninos grandes, afiados, que rasgaram a gengiva quando se alongaram. A boca se alargou de uma forma impossível, e a língua que apareceu entre os dentes era comprida e escura. Os pelos começaram a brotar pelo rosto e pelo pescoço. Primeiro eram apenas fios esparsos, mas depois se tornaram uma pelagem densa e escura que cobriu toda a cabeça. As orelhas se moveram para cima da cabeça e se tornaram pontudas como de lobo. Quando a transformação se completou, o que estava parado no meu quintal não era mais um homem, não. Era um lobisomem de verdade. A criatura levantou a cabeça e soltou um uivo que ecoou pela propriedade inteira. Foi um som que mexeu com algo primitivo dentro de mim. Um medo ancestral que deve estar guardado no DNA de todo ser humano. Naquele momento, eu entendi que todas as histórias que minha avó contava eram verdade e que eu estava cara a cara com uma das criaturas mais temidas do folclore brasileiro. Por alguns segundos que pareceram eternos, eu fiquei completamente paralisada. Meu corpo simplesmente não respondia aos comandos do meu cérebro. Era como se o medo tivesse desligado todas as minhas funções motoras. Levantei da cadeira num pulo e corri para fechar a janela. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a tranca. Do outro lado do vidro, a criatura observava cada movimento meu com uma atenção que me dava arrepios. Parecia que ela estava estudando meu comportamento, entendendo meus medos. Assim que tranquei a janela, corri pela casa, fechando todas as outras aberturas. Janela do quarto, da sala, até a porta da frente, que sempre deixava só encostada. Tranquei tudo com ferrolho, com chave, com o que tinha disponível. Meu coração batia tão forte que eu achava que ia sair pela boca. Enquanto eu corria pela casa, conseguia ouvir a criatura lá fora. Passos pesados circulando a construção. De vez em quando, um rosnado baixo que fazia os vidros da janela vibrarem. Em alguns momentos, eu via arranhões na madeira das paredes, como se ele estivesse testando a resistência da casa. Quando terminei de trancar tudo, corri para o quarto e peguei o terço, que sempre fico na cabeceira da cama. Rezei como nunca tinha rezado na vida. Pai Nosso, Ave Maria, tudo que eu sabia de cor. O lobisomem continuava rondando a casa. Às vezes eu ouvia ele na frente, às vezes nos fundos, às vezes do lado. Era como se ele estivesse procurando uma forma de entrar. Depois veio o pior. Ele começou a tentar forçar a porta. Ouvia o barulho da maçaneta sendo testada, empurrões contra a madeira, que faziam a casa toda tremer. Por alguns momentos, achei que ele ia conseguir entrar. Quando o sol começou a nascer, por volta das 5:30 da manhã, o silêncio voltou. Eu tinha passado a noite toda acordada, sentada no sofá da sala, segurando o crucifixo e rezando sem parar. Mesmo assim, demorei quase 1 hora para ter coragem de abrir qualquer porta ou janela. Quando finalmente abri a porta da cozinha para verificar se estava tudo bem, o que eu vi me confirmou que não tinha sido alucinação nem pesadelo. As marcas estavam lá, reais como luz do dia. A porta de madeira estava completamente riscada. 5 sulcos profundos, paralelos, que só podiam ter sido feitos por garras muito afiadas. A madeira estava lascada em vários pontos, como se algo com força descomunal tivesse tentado arrancar pedaços dela. E tinha mais, pegadas na terra batida em volta da casa.
As pegadas eram a prova mais impressionante. Começavam como pegadas humanas normais, de pés descalços, próximo à cerca do pasto, mas conforme se aproximavam da casa, elas iam se modificando, ficavam maiores, com marca de garras, até se tornarem completamente pegadas de animal. Enquanto eu ainda estava examinando as evidências, ouvi uma voz me chamando da estrada. Era o seu Joaquim, vizinho que mora numa propriedade a uns 2 quilômetros daqui. Dona Gracinha, a senhora está bem? Ouvi uns uivos muito estranhos ontem de noite, pareciam vindo da direção da sua casa. Quando eu mostrei para ele as marcas na porta e as pegadas, seu Joaquim não parecia nem um pouco surpreso. Ele olhou tudo com cuidado, balançou a cabeça e disse uma coisa que me gelou o sangue. É a 3ª vez esse ano, Dona Gracinha. Sempre noite de sexta-feira com lua cheia. Foi aí que eu entendi que não era um caso isolado, que tinha mais gente na região que sabia dessa história. E que, querendo ou não, eu agora fazia parte de um grupo muito pequeno de pessoas que tinham presenciado algo que a maioria considera impossível. Depois daquela noite, minha vida mudou completamente. Não consegui mais ter a mesma tranquilidade de antes. Toda sexta-feira, especialmente quando a lua está cheia ou próxima disso, eu sinto uma ansiedade que aperta o peito. É mais forte que a razão. Mais forte que qualquer tentativa de me convencer de que foi um caso isolado. Criei uma rotina nova para essas noites. Assim que o sol começa a se pôr na sexta-feira, eu já fecho todas as janelas e portas da casa. Deixo as luzes acesas em todos os cômodos, mantenho o texto sempre à mão e fico acordada até de madrugada. O que mais me marca é saber que aquela criatura já foi um homem. Conversando discretamente com seu Joaquim e outros vizinhos que sabem da situação, descobri que provavelmente é alguém da região mesmo. Alguém que vive uma vida normal durante os outros dias da semana, mas que se transforma nessa criatura todas as sextas-feiras de lua cheia. Isso criou um conflito muito grande dentro de mim, porque ao mesmo tempo que sinto terror só de lembrar daquela noite, também sinto uma pena estranha. Imagino como deve ser terrível para a pessoa que sofre essa transformação. O que mais me incomoda é que agora eu sei que existem mistérios nesse mundo que vão muito além do que a gente aprende na escola ou na igreja. Sempre fui uma pessoa prática, com os pés no chão, mas aquela experiência me mostrou que a realidade é muito mais complexa do que eu imaginava. E toda sexta-feira, quando escurece e eu fecho as janelas, uma parte de mim fica prestando atenção nos sons lá fora, esperando para ver se aquela presença vai voltar. Hoje, alguns meses depois daquela noite, eu fico pensando muito sobre tudo que aconteceu. E cheguei a algumas conclusões que quero dividir com vocês que estão ouvindo essa história. Primeiro, minha avó sempre contava histórias de lobisomem, de saci, de mula sem cabeça, e eu sempre achei que eram apenas lendas para assustar a criança. Agora eu entendo que essas histórias existem por um motivo. Nossos antepassados não inventavam essas coisas do nada. Elas têm origem em experiências reais, em encontros que pessoas como eu tiveram ao longo dos séculos. Segundo, aprendi a respeitar muito mais as tradições e crenças populares. O pessoal do interior, especialmente os mais velhos, carrega uma sabedoria que vem de gerações de convivência com mistérios que a ciência ainda não consegue explicar. Quando o seu Joaquim me disse que era melhor não mexer com certas coisas, ele não estava sendo supersticioso, não. Ele estava sendo sábio. Terceiro, descobri que existe uma diferença muito grande entre não acreditar em algo e nunca ter tido a oportunidade de presenciar esse algo. Eu sempre fui cética em relação ao sobrenatural, mas isso era porque nunca tinha vivido uma experiência que desafiasse minha visão de mundo. Agora eu sei
que o universo é muito mais complexo e misterioso do que nossa razão consegue compreender. Se você que está ouvindo essa história é daqueles que não acreditam em nada disso, eu entendo perfeitamente. Eu era igual. Mas quero deixar um conselho. Mantenha a mente aberta, porque se um dia você se encontrar numa situação parecida com a minha, se presenciar algo que sua lógica diz ser impossível, você vai precisar dessa abertura para conseguir lidar com a experiência. E se você vive no interior, especialmente aqui na nossa região de Goiás, preste atenção aos avisos dos mais velhos. Quando eles falam para evitar certos lugares em certas épocas, quando recomendam rezar em determinadas noites, quando sugerem manter as portas trancadas na sexta de lua cheia, não é paranoia, é experiência acumulada de quem já viu coisas que preferiu manter em silêncio. O que eu aprendi é que o mundo é muito grande demais, antigo demais, misterioso demais, para a gente pensar que já conhecemos tudo. Existem forças, criaturas, fenômenos que estão muito além da nossa compreensão atual. E talvez seja melhor assim. Talvez não sejamos preparados para entender tudo. Por último, quero dizer que contar essa história para vocês não foi fácil. Demorei muito tempo para ter coragem, porque sei que muitos vão duvidar, vão achar que foi imaginação ou mentira. Mas senti que tinha o dever de compartilhar, porque talvez minha experiência ajude alguém que passou ou ainda vá passar por algo parecido. O lobisomem é real. Pelo menos aqui na nossa região ele é. E se um dia você se encontrar cara a cara com essa realidade, lembre-se, tranque as portas, reze suas orações e espere o amanhecer chegar.